Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma ótima quarta-feira para vocês. Dia de Corinthians na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. Corinthians que joga pelo empate para poder se classificar para as oitavas de finais da competição. Estou trazendo um corte aqui com as últimas informações dessa preparação do Corinthians para o jogo de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Informações do Corinthians, que hoje encara o Novo Horizontino, com as informações do repórter José Renato Ambrosio. Tudo bem, pessoal? E nesse jogo de hoje à noite contra o Novo Horizontino, o Corinthians tenta manter uma escrita. Nas últimas 3 edições da Copa do Brasil, o clube chegou pelo menos até as semifinais, 2 semifinais e uma final. E tem a vantagem porque venceu a partida de ida por 1-0, pode empatar, que garante a classificação para as oitavas de final. Sobre o time, Dorival Júnior ainda mantém um certo mistério por conta dos desfalques. Ele não vai poder contar com o Gustavo Henrique se recuperando de uma hérnia, com o Mateuzinho de um edema na coxa e com o Rodrigo Garro e Memphis Depay. O Garro treinou ontem, mas ainda não vai ser relacionado, se recupera de um problema crônico no joelho. E o Memphis, na recuperação ainda de uma torção no tornozelo, também não vai para esse jogo. Os dois devem voltar só pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Mesmo assim, o Corinthians pode ter na escalação um duelo interessante de artilheiros. Yuri Alberto e Romero, os dois maiores artilheiros da história da Arena. Yuri com 44 gols, o Romero com 43. Devem fazer essa parceria e essa dupla hoje à noite. A bola rola às 9h30 e o Sport TV e o Premier transmitem tudo. Todo mundo convidado para acompanhar esse jogão com a gente, pessoal. Obrigado, Zé Renato. O Corinthians joga em Itaquera, onde ele é muito forte. O Novo Horizontino é o 9º colocado da Série B, mas ele está só a 4 pontos. A Série B está equilibradíssima. Ele está só a 4 pontos do líder. Eu acho que o Corinthians é muito favorito, mas não é um jogo assim, mamão com açúcar, não. Não, é diferente do Flamengo. Outro nível. Diferente Botafogo do da Flamengo. Paraíba, né? Mas o Corinthians, pelo menos em casa, ele consegue ter um comportamento diferente, vai jogar em casa novamente e tem a vantagem. O Corinthians tem toda a responsabilidade. Eu não falo em obrigação, porque o futebol não tem obrigação de nada, mas a responsabilidade maior desse jogo de classificação é do Corinthians. Obrigação só de se impor, né, Jorge? É isso. Jorge é uma coisa. Jorge, cara. Eu acho que a vaga Nunca me chamaram de Jorge. Chamei de Jorge, cara. Eu acho assim, Eu gosto de Jorge. a vaga está Roger. encaminhada, né, gente? Quando joga Não, pelo sim. empate em casa. Não, né? claro, é. A vaga está encaminhada. A minha dúvida é só qual é o time que o Dorival vai botar em campo. E não vai mexer bem o time, cara. E vai ter que mexer bem o time. Porque quando ele tem mesclado, o time tem caído muito de produção. Deve ser Ele o tem Coronado. feito jogos bem ruins. Coronado foi titular, né? contra o Jogou na Santos. frente, né? Jogou com uma dupla de atacantes com o Yuri, né? Contra o Santos. Ó, o GE está Yuri projetando Hugo Souza, Félix Toizou, Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Andileri, Matheus Bidu, se o time jogar com 3 zagueiros. Tem muitas dúvidas, ou seja, a gente não sabe quem vai jogar. Gente pra caramba no meio campo O do GE Corinthians pra botou rodar. 18 jogadores aí. Porque é isso, o GE, assim, a gente não conseguiu apurar quem vai jogar, e aí é melhor colocar um monte de E dúvida é mesmo. mais difícil nesse tipo de jogo apurar esse tipo de coisa. Saberemos hoje à noite. O técnico do Novo Horizontino é Humberto Loser, cara. Sim. Homem para saber montar sistema Ele defensivo, cara. Embora É um hoje ele precise ganhar o trava-jogo. jogo. Ele precisa ganhar o jogo. Hoje Não, ele precisa, ganhar o jogo. pois é, mas é um trava-jogo espetacular. A notícia boa para o corintiano hoje é que o Garro e o Memphis voltaram a treinar e devem ser relacionados para o jogo de sábado, 9h contra o Galo. Né? Essa é uma grande notícia. O Garro não conseguiu jogar saudável em nenhuma partida esse ano. Então, assim, dizem no clube que ele vai voltar bem. E essa é a notícia mais animadora do dia para o Alvinegro. O Lino está falando em travar jogo, né? E você disse, não, mas hoje ele precisa ganhar o jogo. O Novo Horizontino não precisa ganhar, né? Ele precisa de empatar e ganhar nos pênaltis para passar para... Empatar, que eu estou falando, é fazer um gol, né? Isso. Mas Fazer 1-0. a questão é o seguinte, você acha que ele não vai travar o jogo? Vai, claro. Para tentar ganhar com uma bola. Qual a Óbvio. 0 a 0 estratégia do até o Novo finalzinho? Horizontino hoje? Óbvio. Me fecho, amarro o jogo, crio tensão do lado de fora, saio num escanteio, uma bolinha parada, incomoda um pouquinho. Aí no final, tá 0-0 esse jogo, eu levo a minha possibilidade de classificação até o final. Óbvio. Time. É por isso que eu opino o seguinte, o Dorival não vai escalar a força máxima desde o começo, mas vai ter os caras no banco. Tem que ter, Se precisar, se complicar, a tropa de choque sai do banco. Mas saberemos hoje à noite. Bem-vindo, amigo. Vamos falar desse Corinthians aí. O Hernan já começou a esmiuçar um pouco desse time mexido, né, para essa partida contra o Novo Horizontino, até por ter a vantagem.
mas também por ter alguns problemas físicos. Garro e Memphis ainda não voltaram. Tem a questão do Gustavo Henrique também, Mateuzinho. E esse problema na lateral, né? Porque o Mateuzinho está fora por problemas físicos, o Léo Maná ainda não se firmou. E aí o Dorival vem testando outras alternativas. Félix Torres, por exemplo, por ali. O que dá para a gente imaginar desse time, dessa lateral do Corinthians? Bem-vindo, amigo. Boa tarde, Luísa, PVC, Hernan, a quem nos acompanha de primeira. É como o Hernan já disse, né? O Corinthians talvez improvise hoje na lateral mais uma vez. Né? Teve o problema do Mateuzinho, que ainda, né, a gente não sabe se está recuperado ou não, né? Foi feito um mistério em cima disso, até depois de tudo que aconteceu em relação à doutora Ana Carolina, né? E o Félix Torres pode ser improvisado mais uma vez. O torcedor corintiano gostou muito, né, da atuação do Félix Torres na lateral direita, inclusive deu aquela bela assistência, né, para o gol que foi anulado do Yuri Alberto. O Léo Maná, como você disse, não se firmou. Acho que hoje o grande problema do Corinthians é a linha de 4 defensiva, né? Porque a dupla de zaga ainda, com a ausência do Gustavo Henrique, o Dorival tem feito alguns testes e ainda a gente não... Né, dá para imaginar que a dupla titular hoje seja o André Ramalho e o Kaká, mas ainda não se firmaram. O Dorival tem feito os testes e agora o Félix Torres na lateral. Então o Corinthians tem essa dificuldade na linha de 4 que vai tentar resolver no mercado da bola no meio do ano. Enquanto isso, vai ter que, né, improvisar na lateral direita, já que o Léo Maná não agrada. Né? Lembrando que o Corinthians emprestou o Fagner para o Cruzeiro, né, e pela nossa apuração, pagando R$500 mil por mês ao Cruzeiro para que o Fagner jogue lá por empréstimo. Então, assim, o Corinthians fez ótimos negócios na lateral, até porque renovou com o Fagner, né, no ano passado, renovou com o Léo Maná antes do início do Paulista. É bom lembrar que o contrato do Léo Maná vencia só no ano que vem, depois do fim do Paulista do ano que vem, e o Corinthians tem esse problema na lateral hoje. Só o Mateuzinho realmente é o titular absoluto e o reserva ainda vai ter que ser improvisado. É um problema mesmo, PVC? Porque se a gente for pensar, Léo Maná, a gente estava, inclusive, né, falando do jogadores jovens, ele tem 21 anos, então ele ainda pode passar por esse processo de maturação. A gente estava falando do Rodriguinho agora há pouco sobre o São Paulo. Mas ele tem 12 jogos na temporada, 10 como titular. Há algumas críticas em relação às habilidades defensivas dele, ou talvez ele não consiga recompor tanto quanto se espera. O que dizer desse jogador e dessa questão da lateral? É de fato uma lacuna quando o Mateuzinho não está presente? Eu acho que o Corinthians não tem um jogador como o Ferrarese. Você diga, ou como o Bruno Fux mesmo, que eu gosto mais do Ferrarese como lateral direito do que do Bruno Fux, que jogou como lateral direito. O Bruno Fux criou no Palmeiras uma sensação de que quando jogava o Bruno Fux de lateral, jogava com 3 zagueiros, e não era verdade, porque ele recompunha com linhas de 4, e o próprio Abel Ferreira falou isso em entrevista coletiva. Então não é exatamente terceiro zagueiro. O Ferrarese também não é terceiro zagueiro. O Ferrarese pode fazer terceiro zagueiro na construção, mas ele fecha linhas de 4 quando defende. O Félix Torres não tem a mesma característica. Não tem um zagueiro no elenco do Corinthians que tenha essa característica, mesmo em relação ao Bruno Fux. O Bruno Fux vai parar de jogar como lateral porque o Marcos Rocha voltou e o Mike voltou, e os dois fazem muito melhor esse papel. Mas o Félix Torres não faz como o Ferrarese faz. Então eu acho que tem um trabalho de fazer o Léo Maná melhorar na marcação. E ele só vai melhorar na marcação jogando. E jogando um jogo como o de hoje contra o Novo Horizontino, em que o Corinthians é amplo favorito, tem a vantagem de lá. Se você não jogar contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, tendo 1-0 como vantagem, você vai jogar contra quem? Com todo o respeito ao Novo Horizontino, mas você já ganhou de 1-0 no jogo de fora. É exatamente o jogo que você pode testar um jogador para fazê-lo melhorar num aspecto que ele tem deficiência. Então eu iria com o Léo Maná, por causa disso. Posso pagar o preço e sofrer o gol com 2 minutos de jogo no setor do Léo Maná? Claro que pode. Também pode sofrer o gol com o Félix Torres jogando ali. Mas acho que tem que trabalhar para ele. Que também não é um jogador que a torcida confia muito, exatamente, né? Pelo histórico recente. O Félix Torres é expulso jogando de zagueiro, vai ser seguro jogando na lateral? Por exemplo, o Félix Torres. Uhum. É uma questão, né? De repente é justamente uma oportunidade boa para você testar esse jogador e ajudar nesse processo de maturação dele. Ainda é um atleta jovem. Agora, a gente está falando da lateral, o meio de campo também é uma questão, né? Porque o time sem Memphis e sem Garro sofre demais, peca demais pela criatividade, tem muitas dificuldades.
Hernan, tem previsão de os dois voltarem? O Corinthians trabalha, quero ouvir o Samir também, mas você sempre muito bem informado de Corinthians. Será que contra o Galo, logo contra o Galo, esperava... Quero que eles se recuperem logo, tá? Mas não precisa jogar contra o Galo. Sábado na Arena MRV essa partida. Tem chances de os dois voltarem? O Garro já está um bom tempo fora e o Memphis há alguns jogos aí se recuperando dessa lesão que ele sofreu recentemente. O Garro ainda não, né? O Garro é um jogador que já está na transição, já está no campo, trabalhando, recondicionamento físico, né? Aquela questão toda, testes, explosão, saltos, enfim, tudo aquilo que a preparação física faz antes do jogador voltar de um longo período de inatividade. No caso dele, do Garro, o que me disseram foi primeira semana de junho. Então, naquela rodada lá, até o dia 12, até você parar para o Mundial de Clubes, o Garro pode ser relacionado, mas aí seria nessa primeira semana de junho. Então, eu não acredito agora, nessa rodada de 24 e 25 de maio, a presença do Garro. A do Memphis é uma situação de recuperação, né? Um jogador que já está avançando cada vez mais nessa recuperação. Não me surpreenderia ver o Memphis viajando no fim de semana, mas ainda é tratado como dúvida. Ainda está fazendo um processo para recuperar bem essa lesão que ele teve. Quero ouvir o Samir também, mas antes vamos chamar o campinho do Corinthians para a gente ter uma prévia do Corinthians que vai a campo logo mais contra o Novo Horizontino. Então temos então, com fotinho e tudo, esse trem tá chique demais, a gente tá ficando muito chique pra você. Tem o Hugo Souza no gol, Félix Torres sendo colocado aí na lateral direita. Olha, Félix Torres de lateral. De lateral aí, André Ramalho e Kaká, dupla de zaga, né? Que também geram alguns calafrios aí pro torcedor corintiano. Andileri na lateral esquerda e a gente tem um meio de campo com Ranielli, Martínez e Coronado. E o Carrídio também aparecendo mais ali à frente pela direita. Yuri Alberto, Angel Romero, na verdade, e Yuri Alberto. É isso que a gente pode imaginar de hoje, Samir? E Memphis e Garro. Garro ainda não, Memphis pode ser contra o Galo? O Garro, certeza que não. A ideia é que ele retorne aos gramados no jogo contra o Vitória da Bahia, né, no dia 1º de junho. Uma coisa que eu apurei dentro do Corinthians é que a ideia não é retornar com os atletas que se recuperam de lesões em gramado sintético. Isso pode servir também para o Memphis. A lesão, né, o entorse que o Memphis teve ali no tornozelo foi considerado um entorse grave, né, tanto que ele vem desfalcando o Corinthians. Então, a avaliação que está sendo feita, a não ser que ele tenha uma recuperação maravilhosa nessa semana, é que não volte contra o Atlético Mineiro também, aí talvez, né, possa bancar o retorno do Memphis, ou junto com o Garro contra o Vitória, ou a partida também que é decisiva contra o Huracan. Mas a questão de grama sintética está pesando na avaliação do departamento de futebol do Corinthians. Em relação ao time, o Maicon não está no nosso campinho, e se não jogar vai ser porque o Dorival vai poupar, né? Porque o Dorival tá, não sei se chega a estar encantado com o Maicon, mas é o jogador de confiança dele hoje do meio campo, né? Virou o responsável ali por iniciar, né, as jogadas, né, a armação das jogadas do Corinthians. O Corinthians tem jogado muito com o Dorival no 4-1-4-1, né, joga no 4-4-2 também, mas quando não tem o Memphis junto com o Yuri lá na frente, ele nunca joga com as duas linhas de 4 no 4-4-2, ele tem optado pelo 4-1-4-1, e o Michael é o responsável por essa saída de bola. Sem o Michael, né, ele não curte muito a ideia talvez do Ranieri, mas vai ter que ser o Ranieri. E hoje talvez, como está o nosso campinho está aí no 4-3-3, pode ser que ele coloque duas linhas de 4, e aí joga com o Ranieri e Martínez por dentro, o Carrídio aberto na direita, e o Coronado na esquerda, e lá na frente o Romero e o Yuri Alberto, né? Ou o Thales Magno. A gente vai ter que aguardar, porque o Dorival tem feito muito rodízio, né? Então fica difícil da gente, né, tá acertando a escalação, ele sempre está surpreendendo. Mas fica essa dúvida aí em relação também ao esquema tático, né? Não sei o PVC com a excelente prancheta dele, o que ele acha disso, né? Se o Corinthians vai no 4-1-4-1, porque hoje joga em casa, né? Tem um resultado 1-0, enfim. Mas também tem essa questão do esquema tático aí, para a gente colocar os jogadores, né, nos lugares certos aí do Corinthians e ver qual o esquema que ele vai jogar. Muito bem, Samir, vamos me despedir de você, mas tem na hora do Samir. Agora tá na hora do Samir ir embora. Até porque ele tem que trabalhar muito hoje. Mas tem Só uma informaçãozinha também que chegou para mim, que é importante, o Augusto Melo foi para Brasília hoje de novo.
E não é aquela piada não, né? Aquilo que aconteceu com o Vicente Matheus, o PVC deve lembrar, né? Do agente que veio de Brasília, ele falou, mas como de Brasília? Eu vou negociar com alguém que tem uma Brasília? Ou tem uma Mercedes, né? Não é isso do Vicente Matheus que a Marlene contava, ele foi para Brasília mesmo, e dizem, né, que foi lá se encontrar com o Alexandre de Moraes, o ministro. Eu entrei em contato com a assessoria do Augusto, eles confirmaram para mim que a assessoria confirmou que ele realmente foi para Brasília, mas é um encontro institucional, tá? Uma reunião institucional, não confirmou o novo encontro com Alexandre de Moraes, que já aconteceu na semana passada, mas a gente apurou também que, né, pode rolar esse encontro hoje, viu, Luiz? A informação importante que chegou. Boa, informação importante envolvendo a política do Corinthians, a gente segue acompanhando, né? Vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Timão, que é na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, dentro da Neoquímica Arena. Nos últimos 5 jogos da equipe do Novo Horizontino, ele venceu 2, teve 2 derrotas e um empate. Uma dessas derrotas foi inclusive contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Novo Horizontino vai vir até empolgado para esse confronto contra o Corinthians, porque no final de semana, na última rodada do campeonato da Série B, eles venceram o Atlético fora de casa, lá em Minas Gerais, pelo placar de 2-0. Ou seja, estão bem empolgados. Trazendo aqui uma imagem com a classificação do Novo Horizontino na Série B. A equipe está na 8ª colocação, em 8 jogos tem 13 pontos. Não está ali brigando pelo topo da tabela, mas está próximo, né? E para o Corinthians é o quê? Joga dentro da sua casa, precisando somente de um empate. Vamos ver aí como o Dorival vai montar esse time, se vai poupar alguém, se vai vir com força máxima para tentar levar essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Enfim, essas são as informações aí do próximo adversário do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí.